Paz e bênçãos sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos os seus. Bom dia, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui na nossa devocional do dia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Isaías 38, versículo de número 8. Diz assim, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O profeta Isaías começa fazendo uma comparação aqui entre o céu e a terra, né? A distância grande entre o céu e a terra. E aí ele fala a respeito dos pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor. Os caminhos do homem são um, os caminhos de Deus são outros, completamente diferentes, né? Os pensamentos do homem são um, os pensamentos de Deus são totalmente diferentes. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que a gente entregue a nossa vida a Ele de tal maneira que os caminhos dele se cumpram na nossa vida. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que a gente entregue a nossa vida a Ele de tal maneira com que os pensamentos dele se cumpram na nossa vida, na nossa história. Você já parou para perceber o quanto os nossos caminhos são cheios de perigos e o quanto a gente tem possibilidades, né, de seguir por caminhos equivocados, errados, né? Você já viu o quanto os nossos pensamentos são limitadores a nosso próprio respeito, não é? O quanto a gente se sabota o tempo todo, não é verdade? Você já viu o quanto a gente se diminui, se autodiminui, o quanto a gente se sabota? Deus está falando para a gente que os nossos caminhos são caminhos frágeis, os nossos caminhos são caminhos, às vezes, equivocados, mas os caminhos de Deus para nós são caminhos perfeitos, são caminhos de paz, são caminhos de vida, são caminhos de bênção. Os pensamentos que às vezes a gente tem são pensamentos que nos prendem, nos limitam, sabe? Na verdade, os pensamentos de Deus são muito mais altos. O que você pensa a teu respeito, né, pode até ser muito bom, mas o que Deus pensa a seu respeito vai muito além daquilo que você imagina. Os caminhos que você acha que pode percorrer são mas o que Deus tem para você, os caminhos de Deus para você são caminhos excelentes, são muito maiores, são muito melhores. E aí está sendo colocado diante de mim uma escolha, né? Ou eu sigo pelos meus próprios caminhos e sigo pela minha própria vontade, e lá na frente eu vou perceber, vou ver que eu não vivi tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida, ou eu sigo pelos meus próprios pensamentos, né? E quando chegar lá na frente eu vou entender que Deus tinha algo muito maior para eu viver, para eu experimentar, e eu não vivi porque eu segui a minha própria vida, eu segui meus próprios pensamentos, minha própria vontade. Deus tem algo muito maior e melhor para você viver e experimentar na presença dele. Então, os pensamentos de Deus a seu respeito são mais altos. Os caminhos de Deus a seu respeito são maiores, melhores do que os seus. Aceite os caminhos de Deus para a sua vida. Aceite aquilo que Deus pensa a seu respeito. E você vai ver o que Deus pode realizar e fazer através da sua vida. Amém? Você tem um Deus de amor, de graça e de bondade, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto você pede ou pensa diante dele. Amém? Deus te abençoe, excelente dia para você, fica na paz. Amanhã a gente termina aqui, viu? Tem algo precioso para você aqui amanhã. Amém, tchau.